Gente, eu acabei de reler A Revolução dos Bichos e, nossa, eu preciso conversar sobre esse livro. É uma daquelas obras que, toda vez que a gente lê, bate diferente. É impressionante como uma história que parece uma fábula consegue mostrar de um jeito tão claro e assustador como um sonho lindo de liberdade e de igualdade pode simplesmente se contorcer até virar o seu completo oposto. Então hoje a gente vai mergulhar fundo no começo dessa tragédia. Vamos entender como é que a esperança daqueles animais da Fazenda Solar foi sendo, passo a passo esmagada por uma nova tirania que talvez tenha sido até pior que a anterior. Se preparem porque essa história é um soco no estômago. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa frase. Uma verdade simples e brutal. A vida de um animal é só miséria e escravidão. Essa frase é a semente de toda a revolução. E quem diz isso não é um agitador qualquer, é o velho Major. Pensa na figura dele, um porco premiado, o mais velho, o mais sábio da fazenda. Ele era tão respeitado que todos os outros bichos, desde o cavalo mais forte até a galinha mais simples, abriram mão do seu sono, da sua hora de descanso, só para ouvir o que ele tinha para dizer. Ele reúne todo mundo no celeiro no meio da noite, não com um plano de batalha, mas com uma coisa muito mais forte, um sonho. E é esse sonho que vai acender a chama de tudo. O cenário é a Fazenda do Solar, mas de solar não tinha nada, era um lugar de abandono, de descaso. O dono, o Sr. Jones, vivia mais bêbado do que sóbrio e esquecia das suas obrigações. E é nesse ambiente, nessa escuridão que os animais se juntam. Imagina só a cena, a luz da casa se apaga e um por um eles vão chegando no grande celeiro. Os cavalos de carga, o Golias e a Esperança, a Muriel, que era a cabra que sabia ler, o Benjamin, aquele burro super cínico, todo mundo estava lá. E o velho Major, sentindo que o tempo dele estava acabando, compartilha a grande descoberta da vida dele. A causa de todo o sofrimento deles não era o destino, não era a natureza, era o homem. E aqui está o ponto central do discurso dele, a ideia que vai unir todo mundo. O Major descreve o homem de um jeito devastador. E a lógica dele é implacável, pensem bem. O homem é a única criatura que consome sem produzir nada. Ele não põe ovos, não dá leite, não puxa arado, ele só tira. Ele pega os ovos, o leite, a força dos cavalos, explora os animais até a última gota e depois, quando não servem mais, se livra deles. É uma ideia muito poderosa porque é simples e, na visão dos animais, é a mais pura verdade. A solução então fica óbvia, inevitável. Para a vida deles ter algum valor, o homem precisa ser removido da equação. E aqui vem a parte mais importante e, ironicamente, a mais trágica do discurso todo. O Major não só fala em revolução, ele fala em pureza revolucionária. Ele implora, lembrem-se, na luta contra o homem nós não podemos nos parecer com ele. E aí ele lista os vícios humanos. Morar em casa, dormir em cama, usar roupa, beber álcool. Cada um desses avisos é uma previsão sombria do que ainda vai acontecer. Ele estava tentando criar uma bússola moral para a nova sociedade com uma base que deveria ser inquebrável. Todos os animais são camaradas. Todos os animais são iguais. Uma frase que mais pra frente vai soar como uma ironia amarga. O Major morre 3 noites depois, mas aquela semente que ele plantou já estava crescendo na cabeça dos bichos, principalmente na dos porcos. E a revolução, quando acontece, não é nada planejado. É uma explosão de puro desespero. O Sr. Jones, mais uma vez bêbado, simplesmente se esquece de alimentar os animais. A fome se torna insuportável. Uma das vacas arromba a porta do depósito de ração e aí todo mundo avança. Quando Jones e os capangas dele aparecem com chicote para botar a ordem, alguma coisa se quebra. Foi a gota d'água. A fome e a dor viram uma fúria coletiva e, de repente, os animais percebem a própria força. Eles atacam, juntos, e expulsam os seus opressores da terra que era deles por direito. A vitória é total. O Jones se foi, e a primeira coisa que eles fazem é um ato de pura alegria. Eles galopam juntos por toda a fazenda, provando cada pedacinho da terra que agora, sem dúvida nenhuma, era deles. O que vem depois é quase um ritual de purificação. Eles fazem uma fogueira e jogam lá tudo o que simbolizava a escravidão. Os chicotes, as argolas de focinho, as rédeas, tudo. É um momento de catarse. E para selar essa nova era, o Bola de Neve, um dos porcos mais espertos, sobe numa escada e com tinta apaga o nome Fazenda do Solar e escreve por cima Fazenda dos Bichos, um novo nome para um novo mundo.
Para essa nova sociedade não se perder, eles precisavam de uma constituição. E quem é que escreve? Os porcos, claro que foram os únicos que tinham aprendido a ler e escrever. Eles pegam toda a filosofia do velho major, o tal do animalismo, e resumem em 7 mandamentos. E eles não só escrevem num papel, eles pintam em letras gigantes na parede do celeiro para todo mundo ver. Eram as leis sagradas imutáveis da fazenda. Uma constituição que, em teoria, ia proteger eles para sempre. No comecinho, tudo parecia perfeito. A primeira colheita foi a maior que a fazenda já tinha visto na vida. Os animais trabalhavam com uma garra que nunca tiveram, porque, agora estavam trabalhando para eles mesmos. Mas uma divisão sutil começa a aparecer. Quem é que está organizando tudo? Os porcos. Eles não puxam arado, não carregam feno, eles supervisionam. A justificativa parece lógica, eles são os mais inteligentes, então eles têm que liderar. Ninguém questiona muito, mas é exatamente aí, nessa separação entre o trabalho do cérebro e o trabalho do corpo, que a primeira rachadura na ideia de igualdade começa a surgir. E então acontece a primeira coisa esquisita. Uma coisinha pequena, quase insignificante. As vacas são ordenhadas e produzem 5 baldes de leite cremoso. Os animais saem para a colheita e o Napoleão fala para eles não se preocuparem com o leite. Mas quando eles voltam no fim do dia, cansados mas felizes, os baldes de leite sumiram. Simplesmente evaporaram. Para onde foi? A pergunta fica no ar como uma nuvenzinha cinza no céu azul da Revolução. O mistério não dura muito. Logo se descobre que o leite foi todo misturado na ração dos porcos. E o mesmo acontece com as maçãs que caem no pomar. Em vez de dividir para todo mundo, elas são reservadas como um privilégio da elite dos porcos. Os outros animais começam a cochichar. Peraí, isso não vai contra tudo que eles tinham combinado? Cadê o mandamento todos os animais são iguais? É a primeira vez que a promessa da utopia é quebrada de verdade e a confusão começa a se instalar. E para acalmar os ânimos, entra em cena a arma secreta dos porcos, o berro. Ele é o mestre da propaganda, um porco com uma lábia tão boa que conseguia convencer qualquer um que o preto era branco. Ele não diz que os porcos são melhores. Não, ele diz que eles estão se sacrificando. Camaradas, ele diz, nós não comemos isso por prazer. A gente odeia leite e maçã, mas a gente faz isso pela saúde de vocês. Nós somos os trabalhadores intelectuais. A gerência da fazenda depende da gente. E quando ele vê que ainda tem dúvida no ar, ele joga a carta final, a mais poderosa de todas. Com certeza vocês não querem que o Jones vote, querem? E com isso a discussão acaba. O medo é sempre mais forte que a lógica. Percebendo que os 7 mandamentos eram muito complicados para os animais mais simples, o Bola de Neve resolve resumir tudo num slogan só. 4 patas bom, 2 patas ruim. É uma jogada genial e terrível ao mesmo tempo. É fácil de decorar, fácil de repetir, as ovelhas principalmente adoram e ficam balindo o slogan o dia inteiro. Qual o problema? Isso acaba com o pensamento. Qualquer debate, qualquer ideia mais complexa, qualquer discussão, tudo era abafado pelo barulho do slogan. A ideologia virou um jingle e o pensamento crítico começou a morrer ali. Como era de se esperar, o poder dentro do grupo dos porcos se divide em 2. De um lado, a gente tem o Bola de Neve. Ele é o cara carismático, brilhante, cheio de ideias, de projetos para modernizar a fazenda. Ele é o idealista. Do outro lado, o Napoleão, um porco grande, mais quieto, que não era de fazer grandes discursos, mas que era mestre em articular as coisas por trás dos panos. Ele é o pragmático, o cara da força bruta. A rivalidade entre eles não era só pessoal, era uma batalha pela alma da revolução. E eles discordavam de absolutamente tudo. E o grande ponto de discórdia vira o moinho de vento. O Bola de Neve, o modernizador, tem planos super detalhados para construir um moinho que ia trazer eletricidade, aquecimento, um monte de confortos que eles nunca nem sonharam. É a promessa de um futuro melhor pela tecnologia. Já o Napoleão, o cético, chega a urinar nos planos e diz que a prioridade é encher a barriga agora, não ficar sonhando com o futuro. E a mesma coisa vale para a defesa. O Bola de Neve queria espalhar a revolução para as outras fazendas. O Napoleão queria focar em se armar até os dentes. A fazenda inteira se divide, cada grupo apoiando um dos dois. A decisão sobre o moinho vai para a votação. O Bola de Neve faz o discurso da vida dele descrevendo o futuro com o moinho de um jeito tão incrível que os animais ficam hipnotizados. Ele ia ganhar, era óbvio. E é nesse momento que o Napoleão age. Ele não responde com palavras. Ele se levanta e solta um guincho agudo, um som que ninguém nunca tinha ouvido. E em resposta a esse chamado, 9 cachorros gigantescos, com coleiras cheias de cravos, invadem o celeiro. O terror toma conta do lugar. E eles tinham um único alvo. O que se segue é o caos total. Os animais assistem, paralisados de medo, enquanto a matilha persegue o Bola de Neve pelo celeiro. Ele corre desesperado pela vida, a perseguição é implacável, ele consegue escapar por um tris, se espremindo por um buraco na cerca e some no horizonte. Ele nunca mais seria visto na fazenda. E só aí os animais se dão conta.
Os cachorros eram os filhotes que o Napoleão tinha tirado das mães meses atrás. Ele não estava educando os filhotes, ele estava criando a sua própria polícia secreta. A força bruta tinha acabado de calar as ideias. Com o Bola de Neve fora de cena, o Napoleão, agora sempre acompanhado dos seus cães de guarda, sobe na mesma plataforma onde o Major fez aquele discurso inspirador. E com uma frieza de dar medo, ele acaba com a democracia. As reuniões de domingo, o único lugar que eles tinham para debater, estão abolidas. As decisões a partir de agora seriam tomadas por um comitê de porcos liderado por ele. E se alguém pensasse em protestar, era rapidinho silenciado pelo rosnado ameaçador dos cães. O golpe de Estado estava completo. A liberdade de expressão na Fazenda dos Bichos tinha acabado de morrer. Agora, com o poder total nas mãos, o Napoleão começa a parte mais perigosa da sua tirania, controlar não só o presente, mas também o passado. O berro vira tipo o ministro da verdade, viajando pela fazenda para explicar que todas as mudanças, na verdade, são para o bem de todo mundo. E a ameaça do Jones voltar continua sendo a desculpa para tudo. E devagarinho, a história que os animais conheciam começa a ser apagada e reescrita para se encaixar na versão do novo líder. A primeira grande quebra das regras do velho Major acontece quando os porcos se mudam para a casa do Jones. E não só isso, eles começam a dormir nas camas. Os animais sentem que tem alguma coisa errada. Ué, não tinha uma regra contra isso? Eles cochicham. A Esperança, a égua, que tinha uma memória meio fraca, pede para Muriel, a cabra que sabia ler, ir com ela até a parede do celeiro e conferir o quarto mandamento. E o que a Muriel lê na parede é chocante. A lei não foi apagada, ela foi editada. Agora dizia, nenhum animal deve dormir em uma cama com lençóis. 2 palavras. Foi só o que eles precisaram adicionar para legalizar o que era ilegal. É uma tática de manipulação genial, de tão perversa. E como se estivesse esperando o momento, o berro aparece para explicar a lógica. A cama em si é só um lugar para dormir. O problema eram os lençóis, que era uma invenção humana. Os porcos, claro, estavam dormindo sem lençóis. A mentira é tão descarada que os animais confusos acabam aceitando. E aí vem o golpe de mestre da manipulação. Semanas depois de ter expulsado Bola de Neve justamente por defender o moinho, o Napoleão anuncia que o moinho vai ser construído. Os animais ficam de queixo caído. Mas o berro já tinha a explicação na ponta da língua. O moinho sempre foi ideia do Napoleão. A oposição dele era só uma tática super inteligente para se livrar do traidor do Bola de Neve. Os animais não sabem mais o que pensar. A realidade que eles viram com os próprios olhos está sendo negada na cara dura. E com os cachorros rosnando por perto, quem é que vai ter coragem de discordar? A vida na fazenda vira uma coisa só, construir o moinho. O trabalho é desumano. A jornada de trabalho vai para 60 horas por semana, incluindo os domingos, que agora são voluntários, mas quem não aparece tem a ração cortada pela metade. No centro de todo esse esforço está o Golias, o cavalo, cuja força valia por todos os outros animais juntos. Ele adota 2 lemas para a vida: trabalharei mais e Napoleão tem sempre razão. Ele é a personificação da dedicação cega. E contra tudo e contra todos, o moinho começa a tomar forma. Até que numa noite de novembro, a natureza ataca com fúria. Quando o dia amanhece, o que eles veem é a ruína dos seus sonhos. O moinho, o projeto que consumiu a vida deles, que significava um futuro mais fácil, não existe mais. Foi reduzido a uma pilha de escombros. O trabalho de um ano inteiro, todo o suor, todo o sacrifício, todo o sangue, foi simplesmente levado pelo vento. O desespero é total, o silêncio é absoluto. E é nesse momento de desespero total que o Napoleão mostra o quão genial e maligno ele é. Ele anda por entre as ruínas, fareja o chão e de repente para. Ele não fala da tempestade. Ele não admite que talvez as paredes do moinho fossem finas demais. Ele olha para todos aqueles animais arrasados e grita um nome: Bola de Neve. Com uma fúria toda teatral, ele declara que o traidor se infiltrou na fazenda durante a noite para destruir o trabalho deles. É uma jogada de mestre. Num segundo, ele transforma a dor em ódio, o desastre natural em sabotagem. Ele cria um inimigo externo, um fantasma para ser temido e caçado. E fazendo isso, ele não só se livra de qualquer culpa, como une todo mundo sob a liderança dele contra essa ameaça. A tirania não precisa mais se esconder. Ela acaba de encontrar o seu bode expiatório. E isso, gente, é só o começo da descida ao inferno.